E aí, igreja, boa noite. Bom estar aqui. Muito bom falar da palavra de Deus. Muito bom pregar a palavra de Deus. Que Ele nessa noite, Ele abra os nossos corações para o que Ele tem para falar conosco. Conforme o pastor Gerson falou hoje de manhã, né, que o nosso coração seja uma terra fértil, né, que os espinhos não se manifestem, né, que o nosso solo não seja um solo pedregoso, não seja um solo onde a semente caia e fique na superficialidade, mas que essa semente ela caia num solo, num coração próspero, sedento, e que ela enraize e que a gente tenha, né, nessa palavra de Deus todo o nosso fundamento, aquilo que nós precisamos viver. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Estou usando o iPad da Alessandra, que a senha é a data do nosso casamento. Eu jamais posso esquecer essa data. Eu sei bem. Senão até de mano. Pois é, exatamente. Senão o meu solo não será tão fértil mais. Bom, eu queria hoje falar assim, sobre as situações que a gente vive e as respostas que nós damos a essas situações. Eu não gosto muito do livro de Jó por conta de algumas coisas que eu vivi e me apresentaram no livro de Jó, mas é uma história que nos alimenta, é uma história que se nós tomarmos como parâmetro para algumas situações, eu tenho certeza que nós vamos superar com muito mais facilidade. Jó capítulo 1, nós vamos ler o 1, o 3 e o 19, só para contextualizar algumas coisas. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha também grande número de servos. Este homem era o maior de todos no Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminados os dias desses seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no seu poder, mas somente contra ele não estendas as mãos. E aí, nós já sabemos o que acontece com Jó. Jó começa a perder tudo o que ele tem, todos os seus bens, perde os seus filhos. E depois de um longo tempo calado, no capítulo 3, fala assim: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Disse ele: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse nasceu um homem. No versículo 11,
Jó fala assim, ó, por que não morri ao nascer? Por que não espiei ao sair? Por que não esperei ao sair do ventre da minha mãe? Jó, ele, por tudo que aconteceu na vida dele, por todas as perdas, por todas as dores, né? Jó, ele amaldiçoa o dia que nasceu, não desejava ter nascido, desejava a morte. E a partir daí, os amigos de Jó, eles se manifestam, né? Aqueles amigos que sempre vêm com aquela palavra de força, né? Nos alimentando, nos colocando para cima, né? E o primeiro que se manifesta vira para Jó e fala assim, ó, você não vai ficar revoltado não, posso falar? Então daí a gente já tem mais ou menos uma noção do que esses amigos iriam trazer de consolo, de conforto e de edificação para a vida de Jó. E depois disso tudo, lá no capítulo 19, mediante a tudo que Jó ouviu dos amigos, Jó vira e fala assim, até quando atormentareis a minha alma e quebrantareis a minha palavra? Jó respondendo a, acho que é Eliabe, Zofar e outros que se não. Já 10 vezes me humilhastes, vergonha não tendes de me atacar. Embora tenha eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Versículo 5, do capítulo 19. Se quereis vos engrandecer contra mim e me incriminar pela minha humilhação, sabei que Deus é que me oprimiu, e com sua mão forte me humilhou. Embora eu clame violência, não sou ouvido. Embora eu grite por socorro, não há justiça. Assim, eu já me senti assim várias vezes, clamando por socorro, clamando por justiça, né? Em algumas situações na minha vida, não só por mim ou pela minha casa, mas pelas situações geral, do país, de vidas de amigos, né? Eu já clamei por justiça, já clamei por socorro e nada foi feito, sabe, Deus, assim, num total silêncio. Se você já viveu isso aí, meu amigo, toca aqui, porque, assim, estamos junto nessa parada. E essa semana foi uma semana muito difícil, né? Eu senti, essa semana foi uma semana de muita saudade da minha magrela. E quando essas coisas acontecem, né? Indubitavelmente as perguntas vêm, os questionamentos vêm, né? Assim, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus, cara. Assim, os questionamentos podem vir, as perguntas vão vir, sabe? Eu vou chorar, eu vou dar vontade de rasgar as minhas vestes como o Davi rasgou, né? Mas uma coisa eu não questiono na minha vida: o que Deus é para mim, o que Ele representa na minha vida, sabe, cara? Eu trago para minha vida o que Jó falou, né, lá no final, né? Que eu falo para Deus, cara, eu te conhecia de ler a Bíblia, eu te conhecia de pregar, eu te conhecia de ministrar, eu te conhecia de orar, mas hoje, sabe, eu conheço você pessoalmente, face a face, sabe, porque você fala comigo e eu te ouço, sabe, e esse valor, cara, esse valor de Deus na minha vida, assim, é algo que é inabalável, inabalável. Eu conheço e respeito, né, a representatividade de Deus na minha vida, o que Ele é para mim, né? Eu vou viver alguns momentos de distúrbio emocional, eu vou querer gritar, eu vou querer, né, extrapolar, eu vou querer chutar o pau da barraca, mas, cara, assim, Deus, Ele tem um lugar na minha vida que eu não tiro em hipótese nenhuma, né? Eu questiono as coisas que acontecem, mas eu não questiono Deus, porque eu sei quem Ele é, sabe? Cara, e hoje de manhã eu tava lá na igreja. Não se ilude quem pensa que eu estou lá atrás e estou me escondendo. Eu estou lá atrás, eu estou ligado, brother. Eu estou ligado, eu gosto de ficar lá atrás porque eu estou olhando para as pessoas e
Eu já quebrei algumas vezes os protocolos de orar por algumas pessoas, e às vezes eu estou lá na frente, né, de exposta, eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu gosto de sentar ali, principalmente para pegar aquele ventinho que corre pelo aquele corredor ali, é top, né? E aí, cara, eu estava lá atrás, o pastor Gerson estava pregando e eu estava lendo Romanos, também a respeito disso, né, de você questionar algumas coisas, de você perguntar a Deus algumas coisas e você não ter, e de você não ter a resposta. E aí eu estava lendo Romanos capítulo 9, né, quando Paulo fala, né, fala sobre as escolhas de Deus, o que Deus escolheu. E aí Paulo traz a história de Esaú e Jacó, né, quando os dois ainda estavam no ventre da mãe, e ele escolheu Jacó, e Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú, e Deus fala assim, o maior servirá ao menor. Né? Então, colocando, Esaú era o primogênito. A gente diz que Esaú foi um cara que negligenciou a primogenitura, vendeu a primogenitura. Não, mas a palavra que Deus tinha sobre a vida de Esaú e Jacó foi lá no ventre da mãe deles. Não houve maldade, não houve falha nenhuma. Isso aconteceu lá na frente, mas já havia uma promessa, sabe, ali sobre Jacó e sobre Esaú. E Esaú, ele não foi desonrado, ele vendeu a primogenitura dele, tanto que Esaú se tornou um homem riquíssimo. E os dois se encontraram lá na frente e não dava para andar junto, porque todos os dois tinham, né, vários bens. Né? A questão não é essa, a questão é por quê? Né? Aí você olha para essa situação e Paulo pergunta assim, houve injustiça de Deus em escolher Jacó e não escolher Esaú? E Paulo responde, não, em hipótese nenhuma. Aí lembrando o que Deus falou para Moisés lá atrás, em Êxodo 33, eu terei compaixão de quem eu quiser, e misericórdia de quem eu quiser tiver misericórdia. Sabe? É tudo dele, cara. Ele vai ter compaixão de quem ele quiser, misericórdia de quem ele quiser. É impressionante que eu estava lendo isso, quando o pastor Gerson estava pregando, cara, as coisas foram me alimentando dentro do que eu estava vivendo ali, né, do meu abalo emocional, sabe, da saudade, da tristeza. E Deus fala para mim, cara, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter, sabe, a minha compaixão é de quem eu quiser que tenha compaixão. E aí nos transporta para que lá, né, dentro desses questionamentos, pode, né, o vaso questionar o olheiro? Pode o vaso questionar o olheiro, cara? Pode você questionar, né, tudo perguntas que Deus faz a Jó lá na frente. Cara, você pode questionar onde é que você estava quando eu, criei os firmamentos, fiz os mares, como a gente estava cantando aqui agora. Isso tudo. O que eu quero passar hoje é essa representatividade de Deus na nossa vida, que não pode ser abalado, pelo que a gente vive, pelas coisas que são apresentadas, sabe, pelas tristezas, pelas perdas. Não pode, porque se a gente olhar para a história desses caras, sabe, que a gente lê aqui na Bíblia, todos tiveram perdas, todos passaram por sofrimentos e todos louvaram a Deus. Todos se curvaram. Cara, eu amo a história de Abacuque, porque Abacuque, ele ora para Deus e fala assim, cara, você não está vendo o que está acontecendo aí? Olha esse vírus, já matou 200 mil pessoas, não tem vacina, ninguém sabe a vacina, está uma guerra política do caramba e você não vai fazer nada. Mais ou menos isso. Aí Deus vira para Abacuque e fala assim, eu vou resolver. A Babilônia não, as coisas estão ruins, você vai trazer a Babilônia, eu vou, mas eu vou repreender a Babilônia junto com o que eu vou fazer com vocês. E aí chega uma hora que Abacuque, ele vai para o lugarzinho dele e fala assim, eu vou para o meu canto de oração. E Abacuque, ele começa a proclamar um poema, sabe, pode ler lá em Abacuque capítulo 3, cara, ele exalta Deus de uma maneira fantástica, mesmo vivendo os questionamentos, mesmo vivendo a intercessão, mesmo vivendo a oração, tipo essa que nós fizemos por Manaus aqui, sabe? Então, é o que Deus representa, não pode ser abalado pelo que eu vivo. Eu posso até me curvar diante de um soco no estômago, mas eu não vou estar derrotado. Pastor Gerson, hoje de manhã,
ele orou sobre Deus trazer uma revelação do que a gente está vivendo, do que a gente está passando, trazer uma resposta. Eu vou te falar, eu escuto muitas pregações, não tantas quanto deveriam, mas é porque são muitas vozes, eu não gosto de muitas vozes na minha cabeça não, eu acho que eu me perco, entendeu? Assim, muitas coisas eu me perco, eu já falei sobre isso, né? Então, ouvir, né, o que Deus tem para esse tempo. Se eu tivesse que resumir isso que está acontecendo com a gente, acho que resumindo assim, acho que a gente está vivendo um período intertestamentário de 1 ano, já vai fazer 1 ano, como nós falamos hoje de manhã, de silêncio. Eu não vi hoje ainda uma palavra coerente a respeito do que a gente está vivendo. Eu não vi, cara. Eu não vi. Então você procura as respostas aonde? Em que lugar você procura essa resposta? Porque a Bíblia fala que no meio da multidão há muitas vozes. E muitas vozes confundem. Aonde nós vamos procurar esse fundamento, essa base, para que a gente possa nos sustentar em Deus. Em Deus. E sim, eu não estou dizendo que a gente não ora, eu não estou dizendo que a gente não clama, eu não estou dizendo que a gente sabe, não é nada disso. Não é nada disso. Né? É que, às vezes, existem momentos de silêncio de Deus, cara, que a gente acha que Deus não está dentro da situação. A gente olha para a situação e vê assim, não, Deus não está aqui. Não, mas Deus está sim. Amém. Deus está sim. Olha os discípulos no caminho de Emaús, cara. Aqueles caras caminharam milhas e milhas com Jesus do lado deles. E quando eles chegam numa certa situação, Jesus ele começa a orar e as escamas dos olhos caem, eles começam a enxergar Jesus. O coração daqueles caras estavam completamente desiludido, porque, pela história, né, porque eles acreditavam que Jesus ia entrar em Jerusalém montado numa biga 4x4, né, destronar o governador de Roma e, sabe, proclamar a liberdade de Israel, e não era nada disso. Então o coração dos caras estava completamente fechado para uma verdade que era a verdade, e eles queriam em detrimento da verdade que eles queriam. Esse foi o grande problema. Né? Outra situação que eu gosto muito de ler, né? A situação de Agar e Ismael, quando Moisés expulsa-os do arraial, do acampamento, que ela chega numa situação e ela coloca Ismael a uma distância de um campo de futebol, se eu não me engano é mais ou menos isso, para que ela não veja o garoto morrer. E aí os caras começam o anjo aparece e fala assim, cara, por que você está triste? O garoto não vai morrer. Eu tenho um propósito na vida dele. E aí quando o anjo começa a orar, sabe, tudo aquilo na frente dela muda. E aí abre aquele oásis. Né? E, sabe, então a situação que ela estava vivendo, tudo que ela estava passando, a amargura do coração dela, a tristeza, não deixava enxergar a saída. E quantas vezes, cara, a gente está no olho desse furacão, vivendo o que a gente está vivendo, e a gente não consegue enxergar por conta de deixar o nosso coração completamente atribulado e botar o foco aonde não é para focar. Não trazer Deus para o meio da... Cara, assim, a gente tem que colocar Deus da maneira que Ele tem que estar na nossa vida, independente do que a gente está vivendo. Sabe, foram os discípulos no caminho de Emaús e Agar. Quantas pessoas, assim, que eu converso e o foco dele é o problema. Mas não foca a solução. A gente precisa, muitas vezes, sair desse lugar, cara. Às vezes nós estamos tão cegos pela situação, tão contornados, tão atribulados, que a gente não consegue enxergar a saída. Às vezes nós precisamos ser cegos para poder enxergar melhor. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo
ele foi cegado, acho que está cegado, tá certo, tá? Ele foi cegado, né? E aí Ananias limpa os olhos dele, e Paulo ele começa a ter uma outra visão do Evangelho. Ele começa a ter uma outra visão de Deus. Então, cara, não deixe que as árvores ao teu redor te impeçam de ver a floresta, brother. Sempre existe uma saída. Sempre existe. Agora, tudo é a maneira que você enxerga Deus e o coloca dentro da sua vida. Qual a representatividade dele? Hoje, cara, eu vejo... Assim, eu converso muito com a Alessandra sobre isso lá em casa, né? A gente discute muito problema de outras pessoas. Semana eu estava orando, eu estava falando para Deus, assim, hoje, se você me aparece e fala assim, me faz um pedido, eu só tenho um pedido para fazer para Deus, cara, o resto eu não quero mais nada. Hoje, sabe, ele sabe do meu coração, eu falo para ele, cara, a única coisa que eu preciso hoje, eu quero só uma casa, o resto eu não quero mais nada. 90% da minha oração é pelos outros, 90%, brother, são pelas pessoas. A dor que eu sinto, a maioria dessa dor é por causa das pessoas, é pelo que eles vivem, é porque eles passam, né? Então, o que a gente estava cantando aqui, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, cara, essa é a minha oração sobre a vida de vários amigos, de várias pessoas. Hoje, eu me sinto um cara assim, pleno, profissionalmente, materialmente, eu me sinto. Assim, e quando eu oro por essas pessoas, com elas, a primeira coisa que eu falo, cara, olha só, coloca Deus no lugar que Ele tem que estar na sua vida. Porque os amigos não vão te levar para o engodo, a situação não vai te cegar, e você vai chegar num patamar que Jó chegou. Né? Eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Então, cara, né? A gente precisa disso. João capítulo 4, se eu não me engano, quando Jesus chega na Galileia, que o oficial do rei estava com um filho doente, né? Que ele corre para lá, pô, vai sarar o meu filho. E Jesus vira para aquele cara e fala assim, vocês só vão acreditar se vocês verem sinais e prodígios. Você está vendo algum sinal e prodígio? Eu não consigo ver alguns, mas eu consigo ver muita luta, brother. Nem por isso eu vou deixar de acreditar. Nem por isso eu vou deixar de colocar Deus aonde Ele tem que estar. Não é porque eu não vejo um sinal, não é porque eu não vejo uma cura, não é porque eu não vejo um prodígio acontecer, não é porque eu não vejo uma explosão de avivamento acontecer, que eu não vou olhar e não enxergar Deus nessa situação. Ele está ali. Eu creio. Sabe, a terra é o estrado dos seus pés. Ponto final. Isso é o que vale. Isso é o que nós temos que trazer à existência. O Claudinho falou lá que agora vai começar as aulas na discipulado de manhã, se eu não me engano, né? As aulas, né? A escola de manhã, né? Meu irmão, é fundamento. Fundamento. É fundamentar em cima da rocha. Porque a palavra é bem clara, vai vir chuva, vai vir temporal, vai vir tempestade, vai vir Covid, vai vir o que for, mas você vai estar fincado na rocha. Que rocha é essa, cara? Essa rocha é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E você vai ser jogado para um lado e você vai ser jogado para o outro, mas você não vai ser abalado. Você vai continuar fincado, mas para isso nós precisamos trazer realmente Deus à existência dentro da nossa vida. O que Ele é, cara. O que Ele é. Não negue, não titubeie. Sabe? Tenha sempre um bate-pronto para quando a incredulidade bater no teu coração. Ó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Sabe? Nós precisamos viver isso. A igreja precisa viver isso, acreditar nesse poder, porque nós não teremos autoridade nenhuma se nós não acreditarmos nisso, cara. E a autoridade vem de dentro para fora. Se eu não tiver autoridade para lidar comigo, eu não vou ter autoridade para lidar com o Covid, com o hospital, com o que for. A Alessandra falou, ela estava apavorada no hospital. Eu não estava não, cara.
Eu não estava não. Eu não estava não. Ela estava em cima da cama. E sabe o que eu estava fazendo? Orando contra o espírito de morte. Foi o que ela pregou lá, eu nem sabia disso aí. Enquanto ela estava lá na cama, lá toda torta, do lado esquerdo, lá toda dura, eu estava orando contra o espírito de morte naquele hospital. Entendeu? Então, assim, mas não no meu nome. Não no meu nome. Mas no nome daquele que disse, ó, aquele que crê, obras maiores farão. Essa é a autoridade depositada sobre a igreja de Jesus Cristo. Aquele que crê, acredite no Deus que você serve, acredite no Deus que você adora, acredite no Deus que você se curva, que você faz as suas orações, brother. Sabe? E essa autoridade vai vir do fundo da tua alma. Do fundo da tua alma, vem de dentro de você. Primeiro ela vai destruir Primeiro ela vai desmontar tudo que nós temos dentro da gente, para depois, sabe, montar e aí sim, a gente poder lutar aqui fora contra o que a gente tem que lutar. Se eu estiver destruído por dentro, eu não vou conseguir usar as palavras que eu tenho que usar, da forma que eu tenho que usar, com a intrepidez que eu tenho que usar. Obrigado, Bebel. Com a intrepidez que tem que ser, cara. Mas nós precisamos, primeiro, conhecer esse Deus, o que Ele é capaz de fazer, as promessas que Ele tem para a nossa vida, colocar isso em prática dentro de mim, para depois que eu trazer a existência. Eu preciso crer para depois trazer a existência. Se eu não creio, meu irmão, eu não vou trazer nada à existência. Eu vou repetir o que eu falo hoje quarta-feira. Se eu oro por chuva e não coloco o guarda-chuva dentro da bolsa, acabou, meu irmão, a oração vai toda por terra. Se eu oro por chuva, eu vou na rua e não boto o guarda-chuva dentro da bolsa, eu creio que não vai chover. Eu tenho que ser o primeiro a acreditar naquilo que eu falo, cara. Entendeu? Então é isso. Então hoje, sabe, que você não espere que aconteça sinais, prodígios e maravilhas. Não espere para que isso, sabe? Não espere que isso aconteça para que você traga Deus para o lugar que Ele tem que estar na sua vida. Porque Jesus falou, olha, vai ter uma hora que isso vai cessar. Vocês vão me ver e daqui a pouco vocês não vão viver mais. E daqui a pouco vocês me verão novamente. Isso lá na plenitude do tempo. É o que está escrito. Daqui, ó, mais um tempo e vocês vão me ver, e mais um tempo vocês não vão me ver, e mais um tempo vocês vão me ver. Jesus estava falando da morte, da ressurreição e da volta dele. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que saber, sabe, usar isso que está aí. E a autoridade foi dada para mim, a autoridade foi dada para você. E a gente tem que usar dessa autoridade, sabendo quem nós somos, qual o nosso lugar nesse reino, qual o nosso lugar nessa igreja. O pastor Gelson estava falando a respeito dessa intrepidez que a gente tem que ter, de você não deixar o medo tomar conta de você, né? Te amedrontar, te paralisar. A gente tem mesmo, sabe? Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito, segundo Timóteo, Deus nos deu um espírito de poder. E a gente tem que usar isso. Agora, vamos com o nome de quem? Com o nome de um Deus que você tem que trazer à existência primeiro dentro da sua vida. Primeiro nas suas situações. Primeiro naquilo que a vida te causou. Destruir, reconstruir, para depois você trazer à existência. Colocar para fora. Tá? Queria que você, para a gente terminar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no Salmo 73. Cara, Davi, ele, no Salmo 69, Davi vira e fala assim: livra-me, Deus, estou cansado de clamar, minha garganta está seca, meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Cara, esse momento é real, cara, esse momento é lícito. Vai ter horas que a gente vai clamar, vai ter hora que a gente vai, a nossa garganta vai ficar seca, vai ter hora que, sabe, que a gente vai querer desfalecer, a gente vai querer morrer. Isso vai acontecer. Essa hora, cara, ela vai chegar, todo mundo vai passar por isso. Mas quando essa hora chegar, qual é o seu foco? Onde você vai ancorar a sua alma, a sua esperança? Você vai apontar para onde para vir o seu socorro? É disso que eu estou falando. É dessa representatividade da grandeza de Deus na nossa vida. Salmo 73,
no Salmo de Asaf, ele fala assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres da tribulação dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaça com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Versículo 13, na verdade que em vão purifiquei o meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picada nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guias-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, além de ti? Cara, é isso, cara. A nossa alma, ela anda como essa alma de Asaf, brother. Amargurada, porque a gente olha ao nosso redor e a gente não vê como Abacuque não viu, né, o ímpio, o poderoso ser castigado, porque a nossa justiça é essa, né? Tirar de quem tem para dar a quem não tem, né? E ver que o povo ele foi assolado, está sendo massacrado, né? E aí a gente, pô, Deus, você não vai agir. E aí o que Asaf fala: quando eu tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Então o nosso lugar, cara, é entrar no santuário de Deus. É fazer também como Abacuque fez. Ó, vou para o lugar alto. Vou para a minha torre de oração. Então esse é o nosso lugar, em Deus. Asaf vou para o santuário de Deus. Abacuque, eu fui para a minha torre de oração. Esse é o nosso lugar, porque a gente sabe em quem a gente pode se esconder. A gente sabe qual é o nosso refúgio. A gente sabe disso. Então a gente tem que trazer isso para dentro da gente, trazer isso para dentro da nossa situação. Se a gente ficar olhando para o que está acontecendo lá fora, meu irmão, a gente está frito. A nossa alma vai andar amargurada, vai andar atribulada, e o medo não vai deixar a gente ir para lugar nenhum. Hoje, cara, sabe, que você seja tomado de um espírito de intrepidez, sabe, não só pela situação do nosso município, não só pela situação do nosso estado, do nosso país, mas não para dentro da tua casa. Cara, a autoridade sobre a tua casa. Hoje eu estava orando na igreja. E assim, depois eu falar com o Cristiano, talvez eu pregue na quarta-feira também. Deus me deu uma palavra assim, tremenda, brother. Tremenda. Né? Às vezes a gente constrói um muro de 50 metros ao redor da nossa casa, mas lá dentro está tudo destruído. Casamento destruído, relacionamento com o filho destruído, relacionamento com Deus destruído. E o que adianta esse muro em volta, brother? Se o teu castelo está destruído, tudo rachado. Sabe, Deus me deu isso. Sabe, essa palavra hoje de manhã lá no culto. Então a gente precisa ficar atento sobre essas coisas, cara. A gente precisa tomar esse poder na nossa mão. Então hoje, que você seja tomado desse espírito de intrepidez sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus filhos, se você tiver, sobre o teu namoro, sobre o teu noivado, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos. Seja intrépido, cara. Seja intrépido. Use a palavra de Deus em todas as suas situações. Seja intrépido. Seja intrépido, cara. É isso que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Amém? Pastor Gerson, vamos orar.